Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 24, depois do versículo 32. Amém? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos seus bens, o que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos o apacentar porcos. Estava a encher os seus estômagos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E disse-lhe: Amém, Jesus. Irmãos, eu vou ter que comprar outra lá. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para a sua casa, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na sua mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Versículo 32. Mas era justo nos folgarmos e alegrarmos, porque este teu irmão, falando o pai para o outro irmão, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra de acordo com o teu Santo Espírito. Que não seja eu aqui, mas seja o Senhor falando através de mim, Senhor. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, e essa palavra entre em nossos corações, e nós venhamos sair daqui diferente da forma que entramos. Que nós sejamos, Senhor, trabalhados pelo Seu Espírito Santo através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vem, poder sentar, irmãos. Essa Bíblia aqui, ela é nova, e a letra é tudo vermelha, né? Quando Jesus está falando. E aí, embaralhou toda a minha vista, mas... Ô Jesus, me ajuda. Irmãos, eu agradeço, né, cada irmão que veio. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Essa palavra do Senhor falou muito forte no meu coração ontem, né? Até ontem eu estava pedindo ao Senhor algo para trazer, nada ardia no meu coração. Tamanho ontem, eu acho que Deus já tinha preparado, na verdade eu tenho certeza, né? Deus já tinha preparado, né, o meu dia de ontem, onde nós viemos para cá, fizemos o nosso momento de oração, né? Ontem eu fui visitar a mãe do nosso irmão Cleiton, que se encontra enfermo, lá em Cariacica, né? E tivemos um momento, né, bom lá, agradável, para a glória do Senhor. E de lá nós fomos, né, num centro de recuperação, né? Tem algum problema? Não. A qual o irmão já fez parte alguns anos atrás, né? E lá, né, o nome da casa, Filho Pródigo, né? E quando eu estava lá, né, passeando, lugar maravilhoso, e a gente foi num local lá que eles fazem o culto, estava justamente a frase em que o filho volta para casa, né? Em que ele diz para o pai: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Irmãos,
dói um pouquinho, né, de cortar o coração quando a gente vê essas situações, porque a gente começa a valorizar um pouco mais a nossa vida, né, valorizar mais a forma que nós vivemos, o quanto Deus tem nos guardado. Um daqueles homens, quando eu saí no portão, o irmão estava lá dentro conversando com o rapaz, e eu saí, aí o rapaz me perguntou assim: quem de vocês já foi aqui do projeto? Foi você? Aí eu falei: não. Foi aquele irmão que está lá dentro. Aí ele disse para mim assim: nossa, como isso é bom, isso é muito bom. Eu falei: o quê? Ele disse que ver as pessoas que Deus transformou, né, a vida que Deus transformou, traz para eles uma alegria, uma esperança, uma força para não desistir. Eu não sei o que aquele homem estava passando, mas eu creio que ele estava meio triste, né? Porque ele disse para mim: agora eu tenho mais forças para continuar. Irmãos, a igreja, né, de hoje é uma igreja que exclui o povo, uma igreja que não ama, uma igreja que abandona. Esse é o meu maior medo. Tá? O meu maior medo, como eu já disse para os irmãos aqui, é ter saído de um sistema e entrar em outro. Ficar tão atarefado com os horários de culto, com as coisas que tem que comprar para a igreja, com o livreto que nós estamos fazendo de louvor, com isso, com aquilo, com as pregações que vão para a internet, o meu trabalho, e acabar esquecendo de ver a obra de Deus, né? De fazer verdadeiramente a obra de Deus. E a verdade é que nós passamos às vezes a nossa semana inteira preocupados, né, com afazeres, com contas, com tantas outras coisas. E às vezes a gente acaba se esquecendo que tem pessoas que queriam ter essa oportunidade. Pessoas que estão passando uma situação bem pior do que a nossa. Essa semana eu tive um dia mal, como nós podemos dizer. Eu praticamente não dormi à noite e orei ao Senhor, falei: Senhor, eu quero dormir, eu vou descansar. O Senhor me acordou de madrugada, eu orei bem ao Senhor, e depois o Senhor me permitiu dormir e descansar, mas quando eu amanheci, eu não era o mesmo, né? Eu não percebi, mas as pessoas perceberam, minha esposa percebeu, uma amiga de trabalho, né, me ligou e a gente conversou, e depois que eu desliguei, ela me ligou de novo e falou: olha, tem uma coisa errada com você não está bem, né? E depois a irmã Márcia falando com a irmã no telefone, a irmã mesma coisa. Aí eu falei para ela: né, irmã, hoje eu estou no dia mal, é o dia que a gente pede forças ao Senhor por tantas lutas que nós temos enfrentado. E era o dia que minha mãe estava fazendo o tratamento. E ela me ligou de manhã e disse que ela estava sozinha porque a minha irmã está grávida e não pôde estar com ela, né? E deu uma tristeza, né? Não poder estar com minha mãe nesse momento difícil. E eu falei: mãe, eu não estou bem hoje não, ora por mim, né? Me ajuda aí, porque até o meio-dia eu quero estar com isso resolvido para o meu dia ser mais produtivo, para a glória do Senhor. E ela me deu uma palavra um pouco dura, dizendo: filho, entenda uma coisa, você está aí fazendo a vontade de Deus. E quando nós abrimos mão da nossa vida para fazer a vontade de Deus, nós somos guiados por Ele. Eu sei que você queria estar aqui, porque era o que eu queria, estar com minha mãe nesse momento. Eu queria muito estar podendo cuidar dela, né, na dificuldade que ela tem passado. Eu não posso, mas eu não posso porque eu estou aqui fazendo a obra de Deus. E ela falou comigo: entenda uma coisa, eu entreguei você ao Senhor quando você nasceu. Você não é meu. Você está fazendo unicamente o que você foi feito para fazer. E aquilo me deu um refrigério. Foi uma palavra um pouco dura que ela disse para mim: olha, pode parar com qualquer preocupação. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele cuida de todo o restante. Amém? E ontem essa minha ida lá me fez refletir essas coisas. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos sem estar, na verdade, na casa do Pai? Quantas vezes nós nos afastamos da vontade de Deus e nós não percebemos? Eu já contei o meu testemunho aqui uma vez,
em que eu vivi mais de 10 anos dentro da igreja, mas eu era um desviado dentro da igreja. Como alguns dizem, um perdido na casa do Pai. Alguém que ia a todos os cultos, mas na verdade não era alguém que estava próximo do Pai. E a gente sempre lê a parábola do filho pródigo, e a gente imagina, né, por exemplo, o morador de rua, pessoa que está envolvida com drogas, as pessoas que estão no centro de recuperação. Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós também estamos vivendo o momento do filho pródigo, em que o Senhor Jesus nos dá bênçãos em nossas vidas, nos dá tanta coisas boas, e a gente vai e se afasta, como a irmã Márcia falou hoje no estudo, creio que foi da parte de Deus, né, de que muitas das vezes a gente só lembra de Deus quando no momento mais difícil. A gente lembra muito do Senhor como o mantenedor, o fornecedor, né, aquele que dá tudo aquilo que eu peço, aquele que me abençoa. E esquecemos do Pai, que quer carinho, atenção, porque a palavra do Senhor mostra que o homem, quando ele foi feito por Deus, Deus viu que aquilo era bom, e o Senhor tinha o que com o homem? Intimidade. O Senhor todas as tardes passeava no Éden e conversava com o homem. Nós vamos ver Abraão, pai da fé, conversando com Deus, face a face, conversando, tendo diálogo, intimidade. Moisés, intimidade com Deus a ponto de dizer, não, Deus, não castiga esse povo não, conversando com Deus frente a frente. E isso me faz me perguntar, será que nós temos vivido essa intimidade? Será que nós temos conversado com o nosso Pai? Será que nós temos tido intimidade com o Pai? Pensa numa criança. Você que é pai, se você não tem o seu filho pequeno, talvez ele esteja grande hoje, então você tenha saudade dessa época, de ver o filho pequenininho. Quando eu chego em casa, meu filho, a primeira coisa que ele diz, papai, né? Quando ele vê o pai dele que passou o dia inteiro trabalhando. Mariana disse que quando eu saio para trabalhar e ele está dormindo, quando ele não me vê, ele fica moadinho, até, né, engrenar o dia, ele fica tristinho porque ele não me viu de manhã. Então, às vezes eu procuro sair, acordar ele, dar um beijo antes de sair para ele me ver. Mas será que essa tem sido a nossa intimidade com o nosso Pai? Às vezes a gente acaba só olhando lá fora, né? Ah, aquele homem lá está perdido na casa do Pai, aquele é o filho pródigo porque voltou, porque ontem eu vi isso, né? Um dos irmãos disse, aquele irmão lá está como filho pródigo, uma pessoa que estava no centro de recuperação, saiu, né, e voltou para a vida que levava, está pior do que está agora. Mas aí, irmãos, é verdade, nós temos que olhar para dentro de nós e olhar e ver, será que eu não tenho vivido assim? Será que a minha vida tem sido a do filho que está presente, está trabalhando? E não tem se recebido às vezes nem como o filho questionou o pai, poxa, eu estou aqui todo dia com você, estou fazendo a sua obra, estou fazendo as coisas, e não estou recebendo nem um bezerro para comemorar com meus amigos, né? Não é isso que o filho questiona, o segundo? E o outro que estava perdido, o Senhor agora manda matar um bezerro, faz uma festa, aquele cara perverso. A gente faz isso muitas das vezes. E muitas das vezes nós somos esse filho pródigo, nós só não saímos da igreja, mas nós saímos de perto da presença de Deus. Eu vou te mostrar o porquê muitas das vezes nós somos esses filhos, ele ser filho pródigo. Versículo 13 e 14. Leia comigo. Versículo 13 e 14. E poucos dias depois de ter pego toda a sua herança, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para a uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Eu quero trazer a vocês um entendimento que toda vez que o Senhor lançava uma parábola, ele tinha algo espiritual para mostrar para nós. E aqui, lendo essa parábola do filho pródigo, eu comecei a ver que bens são esses que o filho pródigo jogou fora, né? Desperdiçou no mundo. Eu comecei a lembrar que o Senhor diz que se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não dará o Espírito Santo àquele a quem pediu. Ele está dizendo o quê? Que como um pai
bom que Ele é, Ele dá o Espírito Santo aos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, Ele diz o quê? Não vos deixarei órfãos. E quem Ele enviou para nós? Espírito Santo. E aí eu comecei a me lembrar de quando eu vivi essa vida, perdido na casa, dentro da igreja, mas não era igreja, já estava perdido. Comecei a me lembrar de que eu ia a todos os cultos, eu ia a reunião de oração, eu lia até a Bíblia também, às vezes. Não era uma prática, mas às vezes eu lia. Mas aquele Espírito Santo que eu tinha, ele foi se apagando, ele foi saindo. E aos poucos eu parei de ouvir a voz do Espírito Santo. Aos poucos eu não entendia mais o que era certo e o que era errado. Aos poucos eu estava desagradando a Deus sem perceber. E quando eu me vi, eu já estava sem alimento nenhum. Já não tinha mais. Era literalmente como as pessoas dizem, estava passando fome. Literalmente o que aconteceu com o filho pródigo. Quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente pega tudo aquilo que o Senhor nos deu como herança, salvação, Espírito Santo, e a gente vai perdendo os Espírito. E há alguns que dizem que você não perde o Espírito Santo, mas a palavra diz que sim. Há alguns que dizem que você não apaga o Espírito dentro de você, mas a palavra diz que sim. Há alguns que dizem que aquele que foi batizado uma vez com o Espírito Santo foi selado por ele e nunca mais vai perder o Espírito Santo. Mas eu te digo que a palavra diz que sim. Então não caia no erro, que isso para mim é mais uma doutrina que o diabo inventou para que você esteja pouco se lixando para essa bênção que o Senhor te deu, que é o Espírito Santo. Isso foi o maior presente que nós poderíamos ter, tirando a salvação, é o Espírito Santo. Porque o Senhor diz que se nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não tem nada melhor para Deus nos dar do que o Espírito Santo. Só que quando nós não estamos próximos de Deus, quando nós não temos intimidade com Deus, quando não estamos juntos do nosso Pai, a nossa herança vai acabando. Não tem aquilo que o filho gasta dinheiro quando ele está perto do pai, o que o pai faz? Dá de novo, né? Rico, geralmente, pobre não tem mais o que dar, mas rico vai dando, o cara vai gastando e ele vai dando. E é justamente isso que a parábola traz. Então o Senhor, nós vamos todos os dias com as lutas, dificuldades, a gente vai se esvaziando um pouco do Espírito Santo e o Senhor vai nos enchendo com a palavra, com oração, com a leitura da palavra, próximo de Deus, intimidade com Deus. Ele vai nos enchendo, Ele que nos enche, não somos nós que nos enchemos do Espírito Santo, Ele vai nos enchendo. Mas quando nós nos afastamos disso, da presença de Deus, nosso Espírito Santo vai aos poucos, é como se fosse um vidro de azeite, ele vai sendo derramado e vai esvaziando. E muitas das vezes nós não percebemos que nós já estamos sem o Espírito Santo. Podemos estar até dentro da igreja, mas não temos mais o Espírito Santo. Eu vou te mostrar, por exemplo, o livro de Juízes, capítulo 16, se você quiser abrir, versículo 20. A história está narrando sobre Sansão, que tinha o seu poder, mas tinha um segredo com ele, né? O irmão trouxe uma pregação aqui a respeito disso, falou sobre Sansão também. E tinha um segredo, em que ele era nazireu, então ele tinha um compromisso com Deus de deixar o seu cabelo crescer. Ele tinha um compromisso com Deus de deixar o seu cabelo crescer. E depois de um tempo, né, mesmo estando onde Deus o queria, começou a se envolver com coisas que não deveria. E aí cometeu o erro de dizer onde estava, né, o compromisso que ele tinha com Deus. E aí no versículo 20 do capítulo 16 diz assim: disse ela, Dalila, quando ele contou o segredo para ela, né, dos seus cabelos, os filisteus vêm sobre ti, e ela mesma cortou, né, os cabelos de Sansão. E ela disse para ele, que ele estava dormindo, disse para ele assim: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, ele não percebeu, estava dormindo. Isso nos traz o ensinamento de que o Espírito Santo de Deus sai de nós também.
E se nós estivermos dormindo, se nós estivermos longe de Deus, nós não percebemos isso. Qual foi a última vez que você sentiu fortemente a presença do Senhor na sua oração em casa? Qual foi a última vez que você sentiu o mover de Deus tão grande, em que você teve um renovo dentro da sua casa orando? Muitas pessoas têm isso aqui, por misericórdia de Deus, mas aqui não é lugar disso. O seu renovo tem que ser no seu cotidiano. E qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você pegou a palavra de Deus para ler, meditar, aprender com a palavra de Deus? Como é que tem sido a sua vida em relação a isso? Você tem se alimentado, tem se enchido do Espírito Santo, tem feito aquela bênção que Deus te deu, você tem dobrado, tem, como a palavra dos talentos, você tem multiplicado aquilo que o Senhor tem te dado, ou você tem apenas gastado? Irmãos, nós sabemos que se nós pegamos um dinheiro e gastamos ele todo, a gente fica sem. Agora, quando nós pomos ele para investir, trabalhamos esse dinheiro, ele vai nos investindo, e vai nos dando mais, e nunca estamos vazios, sem. Não é assim? Melhor ainda é o Espírito Santo, quando nós estamos nos enchendo todos os dias, meditando na palavra do Senhor, tendo intimidade com Cristo. Se você ainda não tem intimidade, se você não teve intimidade com Cristo, não conhece Jesus Cristo literalmente, de ter intimidade com Ele, de saber a vontade dEle, de ouvir a voz dEle, você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade. O Senhor está aí, a palavra do Senhor diz que o ouvido dele está atento a ouvir a nossa oração. Mas pouco nós fazemos, nós temos uma vida nós lembramos de tudo muitas das vezes, nosso trabalho, de gente que nós temos que pagar, de tantas outras coisas, saudade de algum irmão. Minha mãe, quando eu fico um dia sem ligar para minha mãe, ela briga comigo, no outro dia ela fala, você não me ama mais, justamente que a irmã diz, você não me ama mais, você não me ligou. Mas será que também tem sido assim com o Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa vida com Deus tem sido uma vida de intimidade? Ou será que nós somos apenas religiosos? Hein? Irmãos, tempos e tempos, dia após dia, o Senhor tem nos falado a mesma coisa. Não precisamos ser religiosos. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você se esvaziar do Espírito Santo, você não ouvirá mais a voz dele. Qual filho que consegue ouvir um pai a quilômetros de distância? Qual filho? E nós que somos pais sabemos que o cuidado que nós queremos ter com nossos filhos. Mas como é que você pode cuidar do seu filho se o seu filho não está com você? É mentira minha? Como é que você pode guardar o seu filho se o seu filho está passando madrugadas fora de casa? Como é que você vai poder cuidar de uma pessoa não fazer mal a ele se ele não está perto de você? Por isso a palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. O Senhor tem zelo com todos nós, o Senhor ama a todos, como a irmã Márcia disse, o Senhor ama a sua criatura, mas aos seus filhos Ele cuida. E não sejamos filhos rebeldes, a ponto de nos apartarmos de Deus e a conseguirmos apagar o Espírito Santo que há em nós. Nós vamos ver também Saul, ele tem um encontro com o profeta diz para ele que ele tinha que pegar todos os filisteus e matar todos, até os animais. Então Saul desobedece ao Senhor, e ali a palavra do Senhor mostra que por causa daquela desobediência, o Espírito se apartou dele. E nós vamos ver 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando o Senhor nos livra de um espírito mau e nos dá o Espírito Santo, quando nós saímos, quando nós apagamos esse Espírito Santo, ele sai de nós, a presença do Senhor sai de nós, vem o espírito maligno e ele traz consigo 7 legiões.
e torna o homem torna o estado daquele homem pior do que antes. Se nós apagarmos a chama do Senhor dentro de nós, o Espírito Santo, nós estaremos num estado muito pior do que o que nós estávamos. Como lá eu tive um testemunho de lá, do irmão, da pessoa, que saiu, se afastou dos caminhos do Senhor e está num estado pior do que antes. É isso que o inimigo faz conosco. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Você acha que ele estava num estado melhor do que quando ele estava com o pai? Ele começou a ter fome. Talvez algo que ele nunca teve na sua vida. Uma fome de não ter o que comer. Porque todos nós que temos pais, por exemplo, eu não sei o que é sentir fome. Mas a minha mãe sabe. Mas eu não sei o que é sentir fome. O que é não ter o que comer. Mas eu sei que pessoas que já tiveram isso. E por isso, quando tem um arroz e feijão, ou então só o arroz, às vezes nem carne, elas agradecem a Deus pelo que tem. Elas valorizam muito mais do que eu deveria valorizar o que eu tenho de comer. E assim aquele jovem rico, ele começa a olhar e desejar o quê? As bolachas. Quando nós estamos sem o Espírito Santo, qualquer coisa para nós é alimento. Quando nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus, quando nós perdemos todas as bênçãos que o Senhor nos deu, que é a presença dele em nós, nós começamos a nos alimentar de porcaria. Novelas, séries, filmes, jogos. Dedicamos mais a nossa vida a tudo isso do que ao que deveríamos dedicar, que é a palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui que você não pode assistir um filme mais, né? Um jogo. Estou dizendo que quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós não nos alimentamos mais de nada dele. Nós gastamos todo o nosso tempo comendo porcarias. E o pior de todas elas para mim é a novela. Não tem, como a irmã falou, não existe uma novela que não tenha adultério. Ou tem? Fala a verdade. Traição. Será que o Senhor se agrada de você ver essas coisas? Se o filme que você está assistindo está cheio de traição, ninguém tem o temor de Deus, acaba o filme, todo mundo sem Deus, né? E é isso que a humanidade quer, é isso que o sistema aí cinematográfico quer, que todos nós venhamos a achar que a vida sem Deus é normal, acaba tudo certo no final, está tudo uma maravilha. E nós vivemos nos enchendo, e o que nós temos como referência são essas coisas. Porque eu conheço irmãos que conhecem a Bíblia através da novela Os 10 Mandamentos, através de Davi, não sei outras novelas que passaram na Record. Só conhecem a Bíblia através disso. E ainda teve a audácia de me perguntar se aquilo que estava passando na novela era verdade. Meu irmão, não sei, eu não assisto essa novela. Entende? Onde eu tenho que me pautar é na palavra do Senhor. E quando nós nos alimentamos de porcarias, desejamos essas coisas, nós temos que correr e olhar para Jesus Cristo. Porque não tem um alimento melhor do que um alimento que vem do alto. Sabe por quê, irmãos? Pode parar para perceber. Quanto mais nós nos alimentamos dessas coisas, quanto mais nós deixamos um pouco da palavra, nos afastamos da palavra do Senhor, mais a gente tem desejo de assistir umas séries novas, mais a gente tem desejo de ficar o dia inteiro. Eu tive uma época na minha casa que eu ficava o dia inteiro assistindo filme. O dia inteiro. Ficava. Quando eu estava de folga. E a palavra que é bom nada, né? Nós precisamos, irmãos, não permitir que isso aconteça em nossas vidas. Cair em si, assim como aconteceu com o filho pródigo, versículo 15 e 16, Lucas capítulo 15, versículo 15 e 16. E foi
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar os porcos. Na verdade, é a partir do versículo 16, mas vou ler aqui para os irmãos entenderem. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço à fome? Quantos irmãos sentiram experiências com Deus e eu não tenho? Quantos irmãos têm visto a cura da parte de Deus e eu não estou vendo? Quantos irmãos estão sendo cheios do Espírito Santo, estão tendo experiências maravilhosas e eu não tenho? Quantos irmãos têm um monte de testemunho bom para dar e eu não tenho? É a hora, irmãos. Eu lembro de que quando eu estava afastado, uma das coisas que nos fez voltar mesmo para os pés do Senhor foi quando eu percebi que o mundo não tem cuidado com você. O mundo não cuida de você. Seus amigos te abandonam quando você está na pior. Quando você erra com algum amigo, por exemplo, ele não quer te perdoar. Mas o seu pai não. Se tem alguém te ajudando e você acaba errando com aquela pessoa nunca mais vai olhar para você. No mundo, é ou não? E as pessoas te abandonam. Você está sentindo uma dor e não tem ninguém do seu lado. Seu filho está preso e ninguém quer te ajudar. Ninguém quer visitá-lo. Ninguém compartilha com as suas dores. Você tem algum familiar enfermo, ninguém quer ir lá visitar. Ninguém quer ir lá ver como é que ele está, dar um abraço. Se você está em depressão, as pessoas só ficam te mandando mensagem, mas ninguém está disposto a ir até você e te dar um abraço. Vai dizer: vem cá, passa um dia comigo aqui, vamos conversar, vamos falar de Jesus. Eu estava falando isso com o irmão no meu carro. Uma vez eu chamei a atenção da minha irmã, que ela postava, ela tem depressão, e postava lá no Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo dizendo que estava mal, isso, e todo mundo: oh, como é que você está? Não, fica assim não, aquele monte de força. Mas ela estava sofrendo dentro de casa, precisando de um abraço. Qual foi o amigo que foi lá fazer isso? Parece que as pessoas comemoram quando você está mal. Quando você conta que está mal, parece que as pessoas comemoram, ficam felizes com isso. Por fora dizem que não, vai dar tudo certo. E quando você vai lá e fica melhor que elas, às vezes aí a inveja, porque ela pode até estar do seu lado quando você está mal, mas você não pode estar bem, melhor que elas, que aí não vira mais seu amigo. Sabe, o mundo tem isso, essa questão de inveja, que entrou dentro da igreja também. Essas coisas que nos afastam de Deus. O que é isso? É a falta do Espírito Santo. Se formos cheios do Espírito Santo, a palavra diz que o que é do Espírito Santo? Qual é o fruto? Paz, gozo, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. E ainda vai dizer que contra essas coisas não há lei. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos fruto. Nós nos aproximamos de pessoas que vão dar frutos também. Porque se você estiver do lado de uma laranja podre, a laranja podre pode te contaminar. O que você tem se enchido? Do que você tem se enchido no seu dia a dia? O quanto você tem desejado ter o alimento do Pai? Qual é a hora que você vai cair em si? Nós vamos cair e dizer: chega desse alimento. Porque aqueles que são o filho do meu Pai, até os servos do meu Pai têm um alimento melhor, têm uma vida melhor. Eles vivem sem preocupações. Eles têm essa paz. E só quem dá? Por isso ele nos alerta: não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque o ímpio, ele não tem esperança em nada. Nós lemos um salmo aqui que diz que nós devemos confiar em Deus, porque o ímpio, ele não tem esperança em nada na sua vida. Por isso eu consigo entender o ateu. Porque quando ele não conhece a Cristo, ele não tem esperança de uma vida futura. Ele acha que vai morrer e aquilo ali. Que vida miserável. Agora nós que estamos em Cristo,
nós sabemos que tem coisas muito melhores preparadas para nós. Nós temos uma esperança que a nossa vida não é apenas essa vida fútil que nós vivemos aqui, é algo muito mais grandioso, muito melhor, muito maravilhoso. Que a palavra do Senhor diz que nada nesse mundo se compara. Na casa de Deus, na casa do Pai, junto com o Pai, as coisas são muito melhores. É hora de nós cairmos, olhar para dentro de nós e olhar e voltar. Dizer, não, preciso voltar para a casa do Pai. A casa do Pai não é o templo, é a intimidade com que você tinha com Deus. Eu queria que você refletisse agora e lembrasse da última vez que você teve uma intimidade mesmo com Deus. De você ouvir a voz de Deus falar com você. Porque você falar com Deus, pode falar agora. Mas outra Ele te respondeu. A outra Ele te respondeu. Qual foi a última vez? Ou você está vivendo com as experiências do próximo? É muito bom, irmãos, quando os irmãos contam testemunhos. Muito bom. Aí eu falo, papai, eu quero também quero essas experiências. Eu quero só viver de ouvir falar. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Ontem. Glória a Deus. Então está precisando de uma hoje também. É um alimento diário. Glória a Deus. Creio que está tendo também uma experiência agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus por isso, meu irmão. Nós precisamos disso. Uma experiência todos os dias. Sabe qual é a pior coisa? Eu vou falar aqui, por exemplo, eu que amo churrasco. Às vezes eu estou em casa cheio de... almoçando e fico assim, poxa, que saudade de fazer aquele churrasco tão gostoso. Eu amo churrasco. Pensa a experiência que você pode ter com Deus. Você hoje pode ter uma experiência maravilhosa com Ele, mas você prefere lembrar da que você teve há meses atrás, há semanas atrás. Todos os dias você pode ter um alimento maravilhoso, um alimento melhor do que o de ontem, mas você está optando por olhar e lembrar daquele alimento que você teve. Por isso é necessário nós nos aproximarmos de Deus, porque quando estamos com Cristo, todos os dias é um alimento diferente. Não é só um arroz, um feijão e ovo. Se for, vai ser um tempero até diferente, um sabor melhor. É assim as experiências que nós temos com Deus. Irmãos, como é maravilhoso ter experiências com Deus. Como foi gratificante eu ter ido ontem lá no centro de recuperação e ouvir daquele homem aqui que o testemunho das pessoas que são transformadas por Cristo faz eles terem uma esperança de uma salvação, esperança de uma vida transformada. O pior é que eles têm consciência disso, e muitas das vezes nós estamos aqui dentro e não temos. Por isso a necessidade de cair em si e olhar e dizer: quanto tempo eu não tenho comido daquele alimento maravilhoso, do maná que vem de Deus. Qual foi a última vez que eu comi? Não. Os servos de Deus têm um alimento melhor do que o que eu tenho. Eu preciso me alimentar do Senhor. Aí o Senhor vai nos mostrar João capítulo 1, 12. Ele veio para os seus, versículo 11, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem hoje a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Se você se considera filho de Deus, olhe para dentro de você e veja a intimidade que você tem com Ele. Veja se é uma intimidade de pai para filho, de filho para pai. Se não for, caia em si. Tenha hoje essa experiência de dizer: não, eu quero poder chamá-lo de pai, e ter essa intimidade, esse carinho
tanto de filho quanto de pai, como de pai para filho. Muitas das vezes nós achamos que Deus esqueceu da gente, mas se nós formos olhar, é como se Deus estivesse cuidando de um quadrado assim. Aí você vai lá e sai. Ele diz: filho, vem para cá para o cercado, porque depois do cercado é um abismo. Você: não, pai, eu quero ir para o abismo. Ele diz: então. Ele te dá uma oportunidade hoje de voltar a ser ovelha dele, a ser chamado filho, se você não se considera mais filho. Porque quando eu fui para o mundo e vivi aquelas vidas, a vida que eu vivi lá, eu já não me considerava mais filho da minha mãe, porque eu entristeci tanto o coração da minha mãe que eu dizia: um filho não faz isso com uma mãe, não faz. Um filho que ama a sua mãe, ele não faz isso. Como a irmã Márcia disse aqui, um filho é obediente ao pai, ele faz porque ele ama. A mesma coisa eu pensei com a minha mãe, e a minha mãe me acolheu, me abraçou, disse: eu vou te amar onde quer que você estiver, eu te amo. E assim eu vi o carinho de Deus por mim também. Eu falei: eu nunca mais quero perder essa experiência de pai para filho, de filho para pai. Não há nada mais gratificante, irmãos, do que poder ser chamado de filho por Deus. E ele dizer até para o diabo: tem visto o meu servo, tem visto o meu filho, olha lá as lutas do meu filho, olha tudo que o meu filho tem passado. Poder ouvir o diabo diz assim: ele só é fiel a você porque você continua cuidando dele. Não era assim a experiência de Jó? Não foi isso que o diabo acusou Deus? Que Jó só era fiel a Deus porque Deus cuidava dele. Você vê que Jó tinha experiência com Deus, tinha um cuidado. E ele diz: eu não vou voltar, eu não vou me afastar desse Deus, porque eu conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu sei o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele me ama. Irmãos, assim também é o nosso Deus. Não se contente com as bolotas dos porcos, os alimentos tão pequenos. A palavra mostra que até as migalhas que caem das coisas da mesa dos filhos, aqueles que não são filhos querem. Aquela mulher disse para Jesus isso, e isso falou muito forte no meu coração. Quando o Senhor disse para ela: não é lícito tirar o alimento dos filhos, o pão dos filhos, e dar aos cachorros. Não pensa o Senhor Jesus Cristo te chamando de cachorrinho, dizendo que você não é um filho, você é um cachorro. Os outros falam que Jesus Cristo não era duro. Que coisa mais dura que essa? E aquela mulher diz: até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que sobram da mesa dos filhos. O Senhor disse que aquela mulher tinha uma fé muito grande. Eu tenho certeza que aquela mulher se tornou filha. Se as migalhas o mundo quer comer, os filhos têm um alimento muito melhor. Se você está achando que a vida que você tem ainda não é aquela que você queria, eu digo espiritualmente, tá, irmãos? Não materialmente não. Irmãos me conhecem. Mas se você queria ter essas experiências com Deus, se você queria ouvir a voz do Espírito Santo, você queria poder ouvir Ele falar assim com você, como Ele já disse para nós: não vai por esse caminho não. Não vai por esse caminho não. Amém, Espírito Santo. Estou indo pelo outro. Diversas vezes em nossas vidas. E glória a Deus por isso. O Senhor nos livrou de cada coisa. Se você quer ter essas experiências de intimidade, de poder ouvir a voz do Espírito Santo, poder ver o mover dele na sua vida, caia em si, volte a ter o alimento do Pai. Eu quero lembrar você que aquele filho, quando ele disse que ia voltar para a casa do Pai, ele disse assim, versículo 18: levantar-me-ei, agradeço, obrigado, irmão, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, ou seja, o que eu vou dizer para o meu pai? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um de seus servos. Ele disse que iria dizer isso para o pai dele, né?
que ele não ia mais chegar como filho, ele ia chegar como servo. Tamanha aflição que aquele homem vivia. E quando ele chega diante do pai, o pai diz que o pai estava avistando ele de longe. E ele disse para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas a palavra diz que ele ia dizer mais alguma coisa, não ia? Ele ia dizer que ele ia chegar como servo, não como filho, não foi? Mas o pai logo o interrompeu. E a palavra diz assim: mas o pai disse aos seus filhos, os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na sua mão. O anel representava o quê? O selo. Representava que aquele homem tinha uma herança. Representava que aquele homem não era um indigente. Ele tinha uma herança. Ele tinha algo para ele, mas ele não tinha gasto toda a sua herança. Mesmo assim, ele tinha uma herança. E a herança que nós temos com Deus, nos reconciliarmos com Ele, essa herança é eterna. Não tem como nós gastarmos a herança que o Senhor tem preparada para nós. Não tem. Ela é eterna. Irmãos, precisamos voltar a Cristo. Precisamos voltar no nosso íntimo, não na religião, não apenas congregar. Isso também é uma importância, mas na nossa vida diária, no nosso cotidiano, Aquele filho voltou para a casa do pai. Peraí, eu não vou voltar longe, morar longe do meu pai, não. Eu vou estar morando pertinho do meu pai. Isso nos traz um entendimento que nós precisamos estar perto de Deus, intimidade com Ele, voltar a ser cheios do Espírito Santo, ser selado com o Espírito dEle e nunca mais nos afastarmos dEle. E a palavra vai dizer em duas parábolas antes, que eu até separei, a da dracma perdida, porque o Senhor foi uma sequência de parábolas: a dracma perdida, a ovelha perdida, e o Senhor diz que haverá muito mais festa no céu, um pecador arrependido, do que com muitos justos que não precisam de perdão, que na verdade não existe, né? Não existe. Por isso que o Senhor diz que há uma festa nos céus, e é essa festa que Ele faz hoje, quando nós nos reconciliamos com Ele e dizemos: Senhor, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje, Senhor, eu quero essa intimidade novamente, eu quero esse alimento diário novamente. Eu não quero mais comer porcaria, eu quero comer do maná que vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, temos ao Senhor em nossos corações. É o que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos de qualquer outra coisa se não for a presença de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não há lugar melhor para estar. Porque Paulo mesmo diz que se a esperança que ele tinha em Cristo fosse apenas para essa vida, proveito nenhum tinha. Ele ligou? Proveito nenhum tinha. Mas como a esperança dele era para a futura, a próxima vida, a vida eterna com Cristo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu creio quando a palavra do Senhor diz que nada nesse mundo, nem aqueles apartamentos luxuosos em Dubai, aquelas Ferraris de ouro, podem se comparar com a glória que virá. Não creio. Eu não creio que nada nesse mundo consegue comparar com a glória que virá. Eu creio. Quando a palavra do Senhor diz que nós andaremos em rua de ouro, eu posso até não crer que seja literalmente. Porém, eu creio que o ouro vai ser tão supérfluo a ponto dele ser considerado um paralelepípedo. Vai ser algo tão insignificante. Tudo que o homem busca hoje, poder, dinheiro, vai ser tão insignificante a ponto de ser o lugar que nós vamos pisar. Porque lá, nas moradas que o Senhor disse que está preparando para nós,
algo celestial, muito maravilhoso. Louvado seja o nome